Romanos capítulo 7, versículo 14, a gente vai ler agora até o versículo 25. E eu queria a sua atenção, porque hoje nós vamos lidar com um tema um pouco delicado, talvez desconfortável, mal compreendido, que é a conceituação, o significado, o sentido da palavra pecado. Porque a gente cita essa palavra e todo mundo imagina que acredita a mesma coisa. Estamos longe da realidade. Pecado é uma palavra hoje polissêmica, de muitos sentidos. Se você vai a um dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar uma resposta. Se você vai à Bíblia, você vai encontrar outra. Se você vai a um outro manual de fé, de uma seita, você vai encontrar uma outra resposta também. E eu quero convidar vocês hoje a ouvirmos o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz a esse respeito, para a gente pensar um pouco juntos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu queria que você desse um destaque a essa frase aqui. Porque de alguma maneira ela é um sintoma do que o pecado faz com a gente. A gente não compreende adequadamente, eu diria, o modo de agir. Diferentes ciências vão falar o que pensam a esse respeito desse mal-estar que a vida humana sente. E há diferentes mal-estar. Mas eu quero chamar atenção para essa frase no sentido de pensar a complexidade do que a gente hoje chama pecado, porque o próprio aqui, Paulo está dizendo que ele mesmo não compreende a maldade que está no seu coração. É Paulo quem está escrevendo isso. E ele explica: pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Veja, tem palavras aqui que precisariam de definição, não será o nosso tema hoje, nós faremos isso futuramente, mas basicamente as palavras aqui nos ajudam a entender que Paulo tem dentro de si, e ele vai dizer que todo ser humano tem uma espécie de desajuste, praticamente incontrolável. Que Paulo aqui, mesmo tendo o desejo pelo certo e sabendo muitas vezes o que é certo, não consegue necessariamente fazer o que é certo. Versículo 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja o perigo da interpretação dessa frase, de eu me desincumbir de responsabilização e simplesmente passar a imaginar que eu sou duas pessoas. Tenho o Christian pecador e tenho o Christian nascido de novo. Aquele ali é incontrolável. Não sou eu mais, eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. Então, não é este o sentido do texto. Versículo 21. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque é exatamente quando a gente se
para com aquilo que é bom, que a gente tem noção que tem o mal. Você se nivela por aquilo que tem qualidade, você percebe ao lado que não tem qualidade, é uma régua. A lei de Deus acaba nos enquadrando nesse sentido, elevando o padrão de qualidade, de bondade, e ao não cumprir essa lei, a gente se vê incapaz, inferior. Porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, veja como Paulo aqui está lidando com esse dilema, escrevendo sobre ele, tentando se entender até a partir das suas dores. Quem me livrará do corpo desta morte? E antes que alguém aqui se precipite a fazer uma leitura de que o problema está no corpo, não é este o sentido que Paulo vai dar a esse texto. O pecado não é uma coisa que está só na nossa carne, o pecado ele vem de dentro da gente, mas ele usa a palavra corpo aqui com um propósito bem específico, que também o corpo foi afetado pelo pecado. Versículo 25, final. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É o que estamos fazendo aqui hoje, meus irmãos. De uma certa maneira, essa reunião aqui hoje é de lamento pela dor do mundo, pelas nossas dores e nossos pecados, mas essa não é a última palavra. Nós estamos aqui agradecidos a Deus porque há uma saída. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Por mais importante que conceituar pecado possa ser, não é fácil falar sobre esse assunto por alguns motivos. O primeiro deles, falar de pecado, assim como falar de morte, não é coisa agradável. Aliás, tem pessoas que quando alguém começa a falar na morte, saem da sala e dizem, muda o discurso. Não gostamos de pensar em nós mesmos como pessoas possivelmente más ou perversas. Mas a Bíblia ensina a respeito do pecado que somos maus por natureza. Então essa conversa que Paulo está fazendo aqui, que retrata seu coração íntimo, poderia ser uma conversa aberta com todos nós. A segunda razão para o desconforto em lidar com o pecado é que a nossa sociedade enfatiza muito que tenhamos uma atitude mental positiva sempre. Tem coach para tudo hoje. Não entenda mal, deve ter muita gente séria nesse sentido. Com certeza. E nem imagino aqui que a vida cristã seja pessimismo. Mas referir-se ao ser humano como pecador é entendido como ser ofensivo e até intolerante. Aliás, essa postura acabou virando um tipo novo de legalismo, cuja maior proibição é não falarás nada de negativo para mim. Virou uma regra, um estatuto para muitas pessoas, dentro do que elas entendem ser a vida e felicidade. Não falarás nada negativo. Mas há outra razão para o mal-estar que o pecado, quando falamos sobre ele, apresenta. Ele é um conceito estranho. Geralmente os problemas da sociedade são atribuídos a um ambiente corrupto.
e não a seres humanos corruptos. Rousseau foi um grande sustentador dessa tese, que a criança nasce boa, o sistema, o espaço é que a corrompe. A culpa é vista como um sentimento irracional que não se deve ter. Ausente a possibilidade de que Deus exista, o ser humano só seria responsável perante si mesmo e os demais. Se ele não fizesse mal a ninguém, está tudo de boas. Assim, se nossas ações não prejudicam outros, não há razão para se sentir culpado. Só que tem muita gente no divã, tem muita gente nas recepções de psicólogos, psiquiatras, profissionais da terapia, em busca de respostas, com dores, com lacunas, com sofrimentos. Além disso, muitas pessoas não conseguem entender o pecado como uma força interior, como uma condição com a qual a gente nasce, e com essa condição desejando exercer controle sobre a nossa vida. Mas elas pensam mais em atitudes pecaminosas, em equívocos que praticamos, não que tenham uma origem dessa atitude, uma fonte dessa atitude ruim, mas a gente, em um momento ou outro, se equivoca. É muito comum aquela desculpa assim, se eu te ofendi, desculpe. Se tu ficou chateado, me perdoa. De uma certa maneira, a pessoa não está imaginando que o que ela falou pode ter sido errado e por isso machucou alguém, mas ela tenta resolver aquele deslize de opinião, dizendo, desculpe. Porque, na verdade, as pessoas se veem como essencialmente boas. Então, geralmente, quem faz o mal é alguém que está fora delas, alguém que teve um deslize, alguém que cometeu alguma atitude impensada. Um elemento comum nas diversas descrições de pecado na Bíblia é a ideia de que o pecador deixou de cumprir a lei de Deus, deixando de satisfazer o padrão divino de justiça. A gente está vivendo um tempo no Brasil onde o tema da justiça está, sim, sendo muito discutido. É evidente. Tem coisas que são legais, tem coisas que são legais, mas imorais. Quando você, no processo crime, é absolvido, não quer dizer que moralmente você estava correto, mas a gente não conseguiu reunir provas para condenar você. Ponto. Mas o sentimento de indignação e de injustiça, ele às vezes segue no ar. Por isso, a Bíblia deixa claro que o pecador é aquele ser que não reflete a natureza de Deus, embora tenha sido criado a sua natureza, o pecador, o ser humano, parece que ele é disfuncional, ele tem manifestações e ações diferentes da sua origem. Às vezes o ser humano vai além da lei, transgredindo ela. Outras vezes ele fica aquém, deixando de fazer aquilo que ele devia fazer. É o pecado da ação e da omissão. Ou ainda o ser humano pode fazer alguma coisa aparentemente correta, mas o motivo que leva ele a fazer aquilo não é bom. Que desafio! O pecado não consiste simplesmente em atos ou pensamentos errados, mas inclui a ideia de pecaminosidade, de uma natureza que foi pervertida e cuja origem dos nossos atos define sua essência. E eu queria que você guardasse essa frase agora, que pode te ajudar.
Não somos pecadores apenas porque pecamos, nós pecamos também porque somos pecadores. Não somos pecadores apenas porque pecamos, mas pecamos porque temos em nós a capacidade de pecar. Por isso, proponho para a gente começar uma reflexão e um conceito de pecado. Pecado é toda falta de conformidade, ativa ou passiva, à lei moral de Deus. Quando eu ultrapasso ela, quando eu fico aquém dela, pode ser uma questão de ato, pensamento, disposição, mera disposição, ou de condição. Queridos, pensar sobre a essência do pecado pode nos levar à conclusão de que ele é a tentativa simplesmente de não deixar Deus ser Deus. Mas é a nossa iniciativa de ocupar o lugar da divindade, usurpando esse lugar que não é nosso, que é exclusivo do Criador, mas que a gente, por alguma forma, tenta tomá-lo para nós. É quando colocamos o objeto finito no lugar do Criador infinito. Essa advertência está nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Mas ela também está nas palavras de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e todas as tuas forças. Por isso é possível dizer sim que a essência do pecado não seria basicamente o orgulho, mas a idolatria, que tem múltiplas formas, múltiplas manifestações. Alguém poderia perguntar se faz diferença conhecer a origem do pecado. Olha, nossa concepção sobre a causa do pecado poderá influenciar a compreensão da solução para ele. De onde veio, o que é, como a gente lida com o pecado. Se a exemplo de Frederick Tennant, alguém sustenta a ideia de que o pecado é apenas a permanência de instintos e padrões normais de comportamento que trouxemos dos ancestrais animais, agora para uma vida moral responsável, a solução, alguém poderia concluir, não está no retorno a um estágio anterior de inocência, mas será uma questão de se libertar dos instintos antigos ou aprender a controlá-los ou direcioná-los de maneira adequada. Então, há quem sustente que o pecado é o que a gente trouxe de ancestrais animais e que não foi devidamente educado e que então devemos educar essa natureza, afinal somos hoje uma sociedade mais evoluída e assim então viveríamos melhor. Essa concepção da solução para o pecado crê com otimismo que o processo de evolução conduz a espécie humana na direção certa. Eu não sei se precisamos de muita inteligência para dizer já para essa primeira tese que ela não é suficiente. De quantos milênios vamos precisar, de quantos séculos vamos precisar, convivendo com ciência, tecnologia, para saber que isso aí, em mãos erradas, destruíram pessoas, destruíram a natureza e ainda destroem. Estamos evoluindo. É uma pergunta interessante, em 2023 ou 2022, olhando para o mundo de forma geral, onde ainda se passa muita fome, onde ainda há ditaduras, onde ainda há injustiças diversas, desigualdades absurdas, será que podemos dizer que evoluímos como sociedade? E atenção, é comum
em propostas de governo, e aqui não me entenda direcionando minha fala a ninguém ou a qualquer partido, mas é comum em nosso tempo a gente ouvir a seguinte tese: educação resolve tudo. Vamos investir em educação? Eu acho que tem que investir mesmo. E acho sim que a educação faz um bocado. Mas há teses que sustentam que a educação é o evangelho do nosso tempo. Eu nem vou discutir aqui o tipo de educação, tá? Mas a educação em si é o que faria com que o ser humano controlasse esses impulsos animalescos, primitivos, e agora os trouxesse para uma responsabilidade moral, como ser humano evoluído que é. Quantos de nós sabemos que pessoas de alta patente acadêmica foram aqueles que perpetraram as piores atrocidades, que roubaram, que se corromperam, que corromperam a outros? A falácia do diploma da educação formal como formadora de moral. E não me entenda mal, eu acho que a educação sim tem também uma função moral. Mas quando a gente lida com o pecado, uma natureza pecaminosa, a pergunta é: educação é o Messias do nosso tempo? Há uma outra visão a respeito do pecado. Não vou mencionar aqui diferentes perspectivas a respeito do que a gente hoje chama pecado e, consequentemente, diferentes soluções. Mas é incrível como as pessoas fazem leituras e diagnósticos diferentes. E, consequentemente, a proposta de tratamento vai ser condizente com o diagnóstico. Por exemplo, se a gente adota as premissas da teologia da libertação, a solução para o problema do pecado está no quê? Erradicar a pobreza, as desigualdades de bens ou de poder. Se essa é a tônica, todos os males, porque se isso é o pecado, todos os males sociais vão acabar se a gente resolver o problema da desigualdade de poder ou de patrimônio ou de bens. Em vez de evangelizar indivíduos, os meios que devem ser buscados para a eliminação do pecado são ações econômicas e políticas que visam transformar a estrutura de uma sociedade. Uma vez que o pecado é assim definido, o tratamento respectivo assim é dado. Eu vou deixar de lado aqui alguns autores que eu trouxe para compartilhar com vocês. Mas, da perspectiva bíblica, o problema do pecado reside no fato de que os seres humanos são pecadores por natureza desde que o homem e a mulher caíram em pecado, cobiçaram o que não tinham que ter cobiçado, quiseram ocupar o lugar do Criador, deixando o estado de criatura, pelo menos supostamente, desejando ser donos de suas próprias vidas. E é nesse mundo que a gente vive, e se somando a isso ainda há forças poderosas que nos procuram induzir ao erro, ao pecado. A figura do diabo, ela aparece aqui, apareceu em Gênesis 3. E essa figura não é citada para responsabilização exclusiva dela, mas ela, sendo astuta, sugeriu àquele que cobiçava e desejava um caminho fácil, curto e simples para ser todo-poderoso. Mentiroso. Assim, a solução para o pecado está na transformação do ser humano, pela pregação do Evangelho, pelo perdão dos seus pecados, pela justificação feita por Cristo, não por obra humana, mas recebida de forma passiva pelo ser humano pela fé.
A luta contra o pecado também é travada com o auxílio do Espírito Santo que nos fortalece, que nos consola. Ora, o pecado, meus queridos, é fato universal. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e a gente vai olhar alguns textos importantes agora. Queria que você olhasse para essa tela, que você vai poder concluir junto comigo. Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Então Deus vem lá, cria a raça humana e os representantes dessa raça humana decidem, não, nós vamos ser sozinhos, autônomos, nós é que sabemos o melhor para nós, nós podemos ser como Deus, não precisamos dessa subordinação. E essa atitude que a gente chama de pecado acarretou uma herança pecaminosa para toda a raça humana, de modo que somos maus. E isso pegou a todos nós em cheio e que afetou o nosso coração, desejos. Versículo 11 desse mesmo capítulo: a terra estava corrompida à vista de Deus, porque essa é a questão. O pecado, ele é visto como tal à luz de alguém que pode fazer diagnóstico claro. À vista de Deus, não é da opinião do fulano, do beltrano, desse modelo econômico. À vista de Deus, que vê o profundo e o escondido, a terra estava corrompida, cheia de violência. Estamos falando aqui de centenas e centenas de anos atrás. Salmos capítulo 14, versículo 1, é um outro texto que podemos usar nesta noite. Salmos 14, versículo 1, diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. É por isso que quando alguém tem uma manifestação de solidariedade, alguém se mostra altruísta, chama a atenção, vira matéria, vira notícia, porque isso é excepcional. A grande verdade é que a corrupção, a abominação é a realidade de todos nós. Não há quem faça o bem. Veja o versículo 3 desse mesmo capítulo. Todos se desviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Repito então, o pecado é um fato universal, não depende de raça, cor, geografia, período histórico, se tem educação ou não, se tem recursos ou não, é uma situação aos olhos de Deus, profunda, arraigada em cada um de nós. Veja Provérbios capítulo 20, versículo 6, um outro texto que nos dá testemunho disso. Provérbios capítulo 20, versículo 6, muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? É evidente que a gente tem uma ideia superestimada a nosso respeito, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho mais. A pergunta é: alguém de confiança, onde está essa pessoa? Versículo 9 desse mesmo capítulo de Provérbios 20. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? É claro que você pode fazer uma análise mais rápida, superficial, mas, de novo, à luz de Deus e da sua palavra, um Deus bom, justo, um Deus servo, um Deus que não muda, um Deus fiel. Diante dele, o que a gente se mostra? Em 1 Reis 8:46,
Não há ninguém que não peque. Não há ninguém que não peque. Em Salmos 143, versículo 2, não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Não há justo nenhum vivente. De novo, à tua vista. Salmo 130, versículo 3. Senhor, se observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Numa outra tradução, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes 7, 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Em Isaías 53, versículo 6. Um texto precioso para nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, o ensino do Novo Testamento é ainda mais claro a respeito do pecado ser um fato universal, independentemente de quem somos. A passagem mais conhecida é Romanos capítulo 13, e nela Paulo cita vários textos do Antigo Testamento, Salmos, Isaías, e ele elabora um argumento. No versículo 9 de Romanos 13, ele afirma que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Gregos aqui não é porque os gregos em si se equiparam aos judeus em termos de pecado, mas eles representam tudo que não é judeu. Estão debaixo do pecado. E ele lista várias descrições a respeito do pecado. E eu quero que você observe bem elas no versículo 10, o versículo seguinte a esse aqui. Pense um pouquinho. Não há justo nem sequer um, versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, a própria questão do entendimento está afetada. Adiante. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Assim, Paulo escreve que ninguém será justificado ao tentar fazer o bem, porque ao tentar fazer o bem, vem junto com esse fazer o que a pessoa é, suas intenções, seu desejo de levar vantagem, seu desejo de ser bem visto, seu desejo pecaminoso. E por que que ninguém é salvo então por aquilo que faz? Porque todos pecaram, versículo 23, e estão destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, Paulo está se referindo aqui a todo mundo. Em Efésios 2 ele reconhece que, no versículo 3, no passado andou entre os filhos da desobediência, segundo desejos carnais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele se coloca diante da humanidade toda, mas como participando dela, e como era a sua vida. Ele era governado pelas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Em Gálatas 3:22, Paulo escreve que a Escritura colocou tudo debaixo do pecado.
E o apóstolo João ainda escreve que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós vamos prosseguir com esse tema na semana que vem. Mas eu queria começar desafiando a cada um de nós, diante dos textos que a gente leu, a pensar o que estamos fazendo hoje à noite aqui. A pergunta não é se eu peco ou não. A pergunta é o que eu faço com o pecador que sou. Eu posso, ao reconhecer que sou pecador, me entregar desenfreadamente a todo tipo de prazeres e práticas, que é o que muita gente faz. Tem muita gente que tenta se reformar moralmente na base do esforço, na base da disciplina, na base de uma filosofia. E é óbvio que a filosofia, ela vai até um certo ponto, ela não consegue transformar nossa natureza, ela não consegue fazer aquilo que só Deus do céu pode fazer, e ela, num certo momento, vai levar a pessoa a um cansaço, a um desânimo. Por isso que você vai conhecer pessoas que vão migrando de seitas, religiões, vão migrando de filosofias, porque elas tentam adotar aquela prescrição sobre uma vida feliz e saudável, mas tudo com base no esforço, muita disciplina e boa vontade. O comportamento até a gente consegue controlar na frente dos outros, mas como um problema um pouco maior do que esse é do coração, que alimenta as nossas ações, o Evangelho de Jesus se propõe a lidar com aquilo que é mais interior em nós. É por isso que Jesus vai dizer que o adultério não é aquele que trai a sua mulher como amante na cama, mas é aquele que deseja uma mulher que não pode desejar. Que o homicídio não é aquele que mata alguém, mas é aquele que odeia o seu irmão. Porque a atitude de matar começou antes como a dificuldade de conviver com o outro, a comparação com o outro, a competição com o outro, os ciúmes do outro, a falta de confiança no que eu sou em Cristo, e isso vai gerando uma ambição e uma cobiça e uma insatisfação em nosso tempo como nunca antes vista, porque nos comparamos com imagens perfeitas de vida feliz. E a gente conclui, eu não sou isso, eu não alcancei isso, tem algo errado comigo. Qual é a solução? E aí os caminhos vão sendo vendidos, se multiplicam, mas não lidam com a questão principal. Por que estamos aqui? Porque quando Jesus na cruz morreu há 2000 anos, Ele entendeu muito bem a nossa incapacidade de forma autônoma de lidar com aquilo que está dentro de nós. E Ele resolveu lidar com isso no nosso lugar, levando-o para essa cruz onde Ele morreu, a sua perfeita justiça, perfeita santidade, bondade plena, amor transbordante. Para naquela cruz então oferecer em nosso lugar a satisfação da justiça que eu e você como pecadores não podemos fazer. E é por isso que a obra do Evangelho é um presente, é uma dádiva que a gente recebe pela fé. Alguém poderia dizer, mas se é tão fácil assim, por que todo mundo não tem? Porque a gente se sente ferido em nosso orgulho de imaginar que alguém outro pode conquistar a nossa salvação e não eu mesmo. Eu sou protagonista. Essa é uma palavra que está muito na moda hoje, né? Protagonista. Eu sou protagonista. Quer dizer, eu tenho que fazer para merecer. Eu sou o cara, eu vou conseguir. Eu sou a pessoa. Vou deixar para mim. Igreja é para fraco, para alienado, para menos assistido. Esses dias eu recebi uma ligação de um médico. Continua ajudando lá aquelas pessoas na igreja, elas precisam de ti.
Eu respondi: todos precisam de Jesus. Alguns se dão conta disso, outros não. Todos somos pecadores. Todos carecemos de perdão e misericórdia. E é por isso, quando a gente vê uma situação que envolve política, eleições, gestão pública, pessoas que a gente elegeu, nós somos parte da nação brasileira, não se exclua dela. Nós somos esse povo brasileiro. Eu quero ir embora, quero sair desse país. Legal. A gente é parte disso. E enquanto a gente não se dá conta de que a gente é parte disso, e como Daniel tem que dobrar o joelho e dizer: Senhor, a nossa justiça é trapo de imundícia, na tua presença, para mim pode ser coisa boa, mas tu que vê o profundo e escondido, tu sabe que eu não sou tão melhor do que esses que estão aí no poder. Eu sou um pecador. É fácil, da cadeirinha cativa, olhar e apontar todos os erros. E eu tenho escutado a respeito dos meus irmãos. Isso não é de forma nenhuma uma maneira de dizer não podemos falar, não há o que fazer, não há como ajudar. Mas eu penso que a igreja tem que ser o primeiro lugar para autocrítica, para uma postura de humildade e de reconhecimento que a gente é tão pecador quanto, tão carente da misericórdia de Deus quanto, porque a gente está aqui para comer esse pão e beber desse cálice, porque Jesus nos diz que a gente pode e porque Ele pagou a nossa entrada para essa festa. Nós não somos melhores do que ninguém, meus irmãos. Por isso, nessa noite, eu queria ter avançado com esse assunto, mas o que eu disse é suficiente para a gente lembrar que a gente está aqui. Não é para ser uma pessoa melhor somente, isso é consequência. A gente está aqui porque a gente está celebrando uma obra que nos salvou, que a gente não podia fazer, que não tinha nenhum outro substituto para ocupar o nosso lugar, a não ser o próprio Deus, tomando forma humana, plenamente justo, puro, santo e bom. Na cruz oferece a si próprio para nos perdoar de nossos pecados. E aí sim, perdoados, a gente pode ter esperança de, caminhando com Jesus, aprender um novo caminho, uma nova obediência, uma nova caminhada. Então baixa a tua cabeça nesse momento. Fecha os teus olhos.